Olá novamente, povo. Conforme prometido, deixo agora uma aula sobre gráficos e MRU, movimento retilíneo uniforme. Agora vai pegar. Para isso, trouxe uma animação. Espero que vocês consigam ver. Para a gente conseguir trabalhar os conceitos de movimento retilíneo uniforme. Certo? Oi, Júlia Colim. Vamos começar. A Júlia estava empolgada, falando: Mas, professor, 9 horas é a aula do Renato e não sei o quê. Não, agora a aula eu mudei para as 10, deixei a máquina bater na roupa lá. E essas aulas depois vou disponibilizá-las no Blackboard de algum jeito, tá? De algum jeito eu vou colocá-las lá. Então vamos lá. O que vocês enxergam aí? Eu vou mudar minha posição para enxergar também. Eu enxergo um carinha aqui. Isso aqui é uma que a gente chama de trajetória. Trajetória não, vamos dizer assim, trajetória, o local onde ele pode se deslocar, né? E aí eu posso colocar ele em qualquer posição, como se fosse uma réguazinha, que ele tá, a gente chama de origem onde ele tá, a origem é o zero, e aí ele pode se deslocar para a posição 2, 4, 6, 8, 10. Ele tem as posições negativas também. Lembra quando eu falei que 10 horas ia ter o barulho do pedreiro? Pois é disso que eu tinha falado. Ele pode andar para a posição menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10 e ir embora. Vou mostrar para vocês, se eu colocar ele na posição 8, ele vai lá para a casinha. Aí se eu colocar ele na posição menos 8, aí ele vai para a árvore. Se eu colocar ele na posição 10, aí ele vai para a parede. Ok. Vou colocar ele na posição menos 6. Aleatório. Menos 6. Eu coloco ele com uma velocidade. Não vamos trabalhar com aceleração por enquanto. No acceleration. Só posição e velocidade. Se eu colocar ele com a velocidade de 1 metro por segundo, o que vai acontecer com ele? Então, era para ele andar, né? Ó, vou dar o play aqui, ó. Então, ele se desloca a 1 metro por segundo. E o que acontece com a posição dele? A posição dele vai mudando. Repara que ele vai chegar lá na casinha. E aí chegou na parede. Pois é, faz um barulhinho quando ele bate na parede. Agora, se ele está na posição... Deixa eu reiniciar tudo isso aqui. Yes. Se ele estiver na posição 7, ele está perto da casinha. Como eu mando ele voltar? Se eu colocar uma velocidade positiva, ele vai para frente. Então eu coloco aqui uma velocidade negativa, menos 2. E olha o que acontece. Ele volta. Então, o primeiro conceito para a gente aí trabalhar. A posição tem os lados positivos e negativos, certo? A partir do zero para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. E velocidade. Se ele tiver com velocidade positiva, quer dizer que ele está indo para a direita, sentido positivo. E velocidade negativa quer dizer que ele está voltando, ok? Ô, Heitor, melhor que as aulas de cálculo na faculdade. Obrigado pela consideração. O que a gente viu então? Essa questão da velocidade, né? Se ele está com velocidade positiva, ele vai no sentido positivo. Velocidade negativa, não é que exista uma velocidade negativa. Na verdade, quer dizer, o negativo quer dizer que ele está voltando. Como velocidade é um vetor, como é um vetor, e os vetores não têm positivo ou negativo, a gente tem que usar o sinal de menos para indicar que ele está voltando, né, no sentido contrário do eixo positivo. Como a gente transforma isso num gráfico, veremos agora. Já viro o Breganites para vocês. Ora o barulho do pedreiro. Acho que assim tá bom. Vou tirar a parede agora, porque ele fica batendo na parede, né? E mostro para vocês como isso fica com gráfico.
Vamos ajustar. Eu espero que esteja dando para enxergar aí. Eu estou fazendo um computador filmar outro computador. Vamos lá. Eu vou colocar as mesmas situações, certo? O carinha eu vou colocar na posição -8. -8. Ele veio aqui para a árvore. E vou colocar ele com uma velocidade positiva. Vamos colocar 2,5 metros por segundo. Tá pronto? O que vai acontecer? Você já sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos ver no gráfico como é que acontece. Opa. Eu não sei mexer no mouse se eu tiver com um ângulo de 90 graus. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Então, vamos reiniciar. Esquece tudo isso que foi falado. Tira a parede para ele não bater. Posição dele, -8. Velocidade 2,5 metros por segundo e valendo. Então, eu acho que era para velocidade acontecer alguma coisa, né? Ontem, quando eu mexia nisso aqui, preparando a aula, deu tudo certo. Já sei o que eu vou fazer. Última tentativa, -8. Velocidade 2,5. Agora eu vou dar o play aqui, ó. E reparem no que vai acontecer. Era para a velocidade dele ser 2. Eu tô falando certo? 2,5. Então, né? Limpar. Mexer só na velocidade. 4. Ah, finalmente. Reparem aí o que aconteceu. Ele estava na posição aqui, né? -8. E aí a velocidade dele, que é de 4, é algo constante. Certo? Não muda. Olha só. Conforme vai passando o tempo, a velocidade vai embora. A gente chama isso de movimento retilíneo uniforme. Por isso, quando vocês virem MRU, eu estou falando de quê? Movimento retilíneo uniforme. Quer dizer que ele começou a se deslocar com velocidade constante. Agora, repara nesse gráfico aqui, ó. Uma linhazinha azul, que ela subiu dessa forma. Toda linha azul, toda linha que sobe, quando a gente fala em posição, eu estou falando que ele se deslocou no sentido positivo. Deu uma linha para cima, a velocidade é positiva, então o deslocamento dele é no sentido positivo. E ele ainda está andando. Ele chegou agora, ó, na posição 100 metros e está lá na puta que pariu. Agora limpando. Vou fazer o contrário. Ah, agora eu peguei esquema. Tirar a parede para ele não bater. Vou fazer assim, ó. Vou colocar ele aqui. Mas aí começa a contar o tempo. Limpar. Repara nesse instante, ó. A posição tá mudando? Não, porque a velocidade dele é 0. Agora, se eu colocar a velocidade dele aqui, ó. -3. E dar um chops. Olha lá o que começa a acontecer. Ignora esse gráfico aqui de baixo, tá? Mas o que aconteceu a partir do instante que eu coloquei ele com velocidade negativa? Velocidade negativa quer dizer que ele anda no sentido negativo. Então, ó, a velocidade dele aqui era 0, certo? Aí, de repente, eu falei, anda -3 metros por segundo. Aí a velocidade dele passou a ser -3, tá? Então aqui é um gráfico da velocidade. E repara que a velocidade não muda. E aqui é o gráfico da posição. Ele estava parado, de repente ele começou a andar. Em qual sentido? No negativo. Então, reta para baixo, quando a gente trabalhar com posição, quer dizer que ele andou no sentido negativo. Reta para cima no sentido positivo. E se a reta estiver paradinha assim, ó? Quer dizer que ele está ocupando a mesma posição. Então ele não está se deslocando, certo?
E aqui eu tenho um gráfico de velocidade. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade sempre é uma coisa reta, porque a velocidade não muda, não aumenta. Então ele mantém a velocidade constante. Ok. Entenderam as situações? Salve pro Rodrigão. Bom dia, Vitória, de novo. Ah, a Vitória voltou para outra aula. Beatriz Lacerda, olá. Olá para todos vocês. Vamos continuar? Aí você acha que é só gráficos e... Agora começa. MRU, movimento retilíneo uniforme. O que quer dizer movimento retilíneo uniforme, então? Quando o carinha tá andando no sentido positivo ou negativo da história aí. Ops, acidentes acontecem. Quando ele tá andando no sentido positivo ou negativo, com uma velocidade constante. A velocidade dele não muda. E aí vocês viram que a gente pode saber onde ele está? Porque pensa, se ele está andando a 2 metros por segundo, vou desenhar isso aqui para vocês entenderem. Espero. Olha o barulho do pedreiro. Oi, Misael, quanto tempo, hein? Repara no seguinte, eu tenho um carinha aqui, na posição qual? -5. Eu vi, Gabriel Marinho, o vídeo. Eu não sei porque as pessoas fazem vídeo daquele tipo lá, mas tá bom. O cara tá aqui na posição -5, certo? Vamos colocar assim, velocidade dele -2. Perdão, velocidade dele é 2 metros por segundo. Ele está na posição -5. E ele começa a andar e eu começo a marcar o tempo dele. Isso quer dizer o quê? Que depois de 1 segundo, ele vai ter andado quanto? 2 metros. Ou seja, ele vai estar em qual posição? -5, -4, -3. Ele vai estar no -3. Depois de mais 1 segundo, ele vai andar mais 2. Então ele estava no -5, -4, -3, -2, -1. Isso vira uma coisa previsível pra gente. Pensa assim. Vou pegar outro carinha, de outro jeito mais fácil. Pra vocês entenderem. Olha o carinha de baixo agora. Esse aqui, ó. Vamos lá. Ele está em qual posição? 10 metros da origem. A 10 metros por segundo. Depois de 1 segundo, ele vai estar onde, então? No 20. Depois de mais 1 segundo, no 30, porque ele vai andar 10 metros a cada segundo. Então ele vai sair daqui, ele vai andar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Fica uma coisa previsível pra gente, não fica? Fica uma coisa previsível. Então o que a gente consegue fazer? Uma equação, uma fórmula. Ah, lá vem professor com fórmulas. Mas é uma coisa para simplificar a vida da gente. E vocês lembram como era o gráfico há alguns minutos atrás? O gráfico da posição? Espero que vocês entendam isso aqui. Deixa eu trazer meu apoio para o Vamos lá. Se o cara anda no sentido positivo, lembra que o gráfico era uma coisa assim, ó. Assim. Uma reta que sobe. Se ele anda no sentido negativo, voltando, o gráfico dava uma coisa assim. Uma coisa que desce. E quando o cara fica parado muito tempo no mesmo lugar, ele fica assim. Assim. Esse gráfico, pra gente, o S quer dizer space, do inglês quer dizer espaço, ou posição que ele ocupa.
é o lugar naquela reta, qual era a posição que ele estava ocupando, né? Quando ele anda, a posição vai aumentando, não vai? Quando ele anda para frente. Quando ele anda para trás, a posição vai descendo. Eu não consigo enxergar. Descendo. Agora, quando ele fica parado, a posição não muda. Aí fica só essa daqui, certo? Quando a gente analisa a velocidade, olha aí. Velocidade. Uma reta assim, para velocidades positivas, porque está acima do zero. Velocidade negativa, uma linha abaixo do zero. Depois eu volto nisso aqui. Tranquilo. Giovana Cristina, professor, eu vi o senhor comendo torrada e fiquei com vontade, fiz uma para me comer também. Ah, eu quero ver agora. Eu vou trazer uma nova coisa para comer. Eu quero ver se vocês ficarem com vontade. Aguardem. Gráficos, então. Temos isso aqui. Vocês concordam que isso aqui é um gráfico de equação de primeiro grau? Por ser um gráfico de equação de primeiro grau, a gente poderia fazer inclinação da reta, lembra? Pois é, isso é como se fosse o x, perdão, isso é como se fosse o y, esse é como se fosse o meu x, e eu vou ter... Equação de primeiro grau, certo? Passei para todos vocês, regulares e técnicos. Y igual a x mais b. O y varia, certo? O x varia. O b é o que eu chamo de coeficiente linear, é onde começa a minha reta. E o a é a minha inclinação da reta. Saudade, Débora. O a é a inclinação da reta. Lembra como calculo a? Inclinação da reta. Delta y sobre delta x. Y final menos y final dividido por x final menos x inicial. Lembrou? Não. Problema seu, porque era para lembrar. Eu falei nas aulas que era um conteúdo importante, que ia precisar saber disso para fazer saber os outros conteúdos da física. Ainda dá tempo, tá? Tipo, pegando essa matéria, você consegue, certo? Tá, aí você fala, o que isso tem a ver, professor, com um movimento retilíneo uniforme? No lugar do y, o y que é a reta que está assim, em pé, eu vou ter o S, que é a posição ou espaço. Lembra? O lugar daquela reta que tinha as posições. Menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, 20. É o lugar que ele está ocupando da trajetória. Então vamos trocar... Nossa, como eu estou gastando folha. O meu Y eu vou colocar então S no lugar. Tá. No lugar do B, lembra, Y é igual a A vezes X mais B. No lugar do B, eu vou colocar um S0. Vou colocar aqui assim para vocês entenderem. Peraí. Igual a B mais A vezes X. Acho que vocês vão entender. Então vamos lá. Posição, lembra o Y, a reta que está em pé, posição que ele ocupa. Aí eu tenho B, lembra que é onde a reta começa no gráfico? Pois é. Eu vou chamar de S0. O que é S0? Posição inicial. Posição inicial é o lugar onde ele estava quando eu comecei a marcar o tempo. Ok? O T no lugar do tempo, que é o meu X. É a reta deitada assim. Eu vou marcando quanto tempo passou conforme ele foi andando. E o V, meu V é velocidade. Lembra do A? Inclinação da reta. Delta Y sobre delta X. Pois é. O V tem um jeito de calcular também, que vocês viram provavelmente em alguma videoaula, quem estudou, que é delta S sobre delta T, que é o mesmo jeito de calcular inclinação da reta. Então vamos a duas fórmulas importantes. Primeira fórmula importante é essa daqui, ó. Equação dos espaços no movimento retilíneo uniforme. Então essa é a minha
Primeira fórmula importante. Segunda importante, essa daqui. Falar, mas essa daqui eu já sei, velocidade média. ΔS sobre ΔT, distância sobre tempo. Mas se você tiver um gráfico, uma tabela, você obrigatoriamente vai usar isso daqui para calcular a velocidade. Certo? Nessa aula vou dar mais um exemplo. Depois eu vou partir para alguns exercícios, começando em outro vídeo, assim, para poder jogar isso aqui como vídeo aula para vocês. E aí depois eu fico só tirando as dúvidas. Vamos para o exemplo primeiro. No movimento retilíneo uniforme, S é igual a S0 mais V vezes T, eu posso colocar assim, ó. Primeira coisa que vocês têm para entender, o que é isso aqui, ó? Isso está querendo dizer o quê? Que o meu carinha, lembra que o S0 ficava aqui? Pois é. O meu carinha, então, quando ele for andar, naquele desenho que eu mostrei para vocês do computador, ele está saindo de qual posição? O 20. 20 é o lugar onde ele começou a se deslocar. Qual é a velocidade dele? 5 metros por segundo. Então ele está na posição 20. Então, com isso aqui, você já sabe duas coisas. Posição inicial e velocidade. Nossa, ficou horrível. Mas tá bom. Então, com uma formulinha dessa daqui, ó, você já sabe duas coisas. Uma delas é a posição inicial. Qual é a posição inicial do deslocamento desse carinha? 20. Então, eu posso falar com 100% de certeza que ele saiu aí, ó, de 20 metros. E qual é a velocidade dele? 5. 5 metros por segundo. 5 positivo, quer dizer que ele está andando no sentido positivo para a direita. Tá? Segundo exemplo. Pessoal dando um recado aí. O Caio, a única matéria que ele tirou 10. Felipe Ortunes, não sei se eu vejo sua live ou da faculdade. A minha tá mais legal. Gente, prestem atenção no Diego porque isso cai em vestibular que nem água. Vocês não têm noção. É o básico. S igual a 80 menos 2t. Qual a posição inicial? De onde o carinha saiu naquela reta assim? Ele saiu da posição 80. Qual é a velocidade dele? Menos 2. Deixa eu passar o barulho. Isso quer dizer o quê? Que ele saiu da posição 80, andando para o lado negativo, ou seja, ele está voltando com a velocidade de 2 metros por segundo. Certo? Com isso aqui, você consegue fazer qualquer coisa. Posso te perguntar assim, ó. Tá certo. S é igual a menos 20 mais 4t. Se você tiver isso aqui, ó, posição inicial menos 20, ou seja, ele saiu antes do zero lá, do menos 20, andando a 4 metros por segundo para lá. Então a questão é, depois de 15 segundos, onde ele vai estar? Aí você fala, nossa, mas aí eu vou ter que fazer mais coisa. Não, tem um jeito fácil. Eu não falei para você depois de 15 segundos, ou seja, o tempo é 15 segundos. O tempo que eu te forneci, 15 segundos. Qual vai ser a posição dele, então? Pega o 15, substitui aqui no lugar do tempo e resolve. Acabou. Só isso, professor. Só isso. Joguei
para cá. Peraí, para cá. Lembra, primeiro multiplica, depois resolve. Achou que tava brincando? S igual menos 20. 4 vezes 15 dá 60. 60 com menos 20 mais 60, quanto? 40. Ah, então isso quer dizer que se ele saiu da posição menos 20, andando a 4 metros por segundo, e depois de 15 segundos ele vai estar nos 40 metros. Ok? Tá, aqui eu tô no muito fácil. Vamos um gráfico. Um gráfico. Posso te dar um gráfico ou uma tabela. Meu gráfico tá ficando bonitinho. Muito bom, muito bom. 3, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 3, 6. Tá bom assim. Agora vamos supor que eu te dei o gráfico. Aí eu pergunto para você, qual é a equação horária do movimento desse objeto, desse corpo aqui? O que você faria? Você só tem uma chance. Lembra, S é igual a S0 mais V vezes T. Lembram disso? Isso aqui é a equação horária. A gente chama de equação horária por quê? Porque tem o tempo. Se tem o tempo, tem, tipo, horas, horário, sabe? E aí você precisa substituir duas coisas. Você tem que encontrar duas coisas desse gráfico aqui. Tá? Que são as coisas constantes. O que muda? Ó, se você olhar, o S muda, ó, tá no 3 e vai aumentando. O tempo, cadê o tempo? O tempo vai passando, ó, mas duas coisas não mudam. O que não muda? A posição inicial não muda. Quanto é a posição inicial? Que é da onde ele saiu? 3. Eu já achei uma, maravilha. 3 é a posição inicial. O tempo não muda, o tempo variável, né? Vou deixar aqui assim. Eu preciso achar o que mais agora? A velocidade. A velocidade dele não muda. Lembra que ele é tipo um bonequinho, alguma coisa andando com a velocidade constante. Primeiro, ele está andando no sentido positivo ou ele está voltando? Né? Olhando pro gráfico, eu consigo saber que ele está indo para frente, sentido positivo. Porque eu tenho aqui um gráfico que sobe. Se fosse um gráfico que desce, aí daria negativo essa minha continha aqui. Mas o V, que é a velocidade, eu posso calcular como a inclinação da reta, ou pela fórmula. Velocidade. Como que eu faço? Delta S dividido por delta T. Lembra que delta S é posição final menos posição inicial. Delta T, tempo final menos tempo inicial. Lembram disso? Inclinação da reta. Eu tenho que pegar 4 coisas e colocar. Vamos ver se dá para fazer alguma. Peraí. Melhorou. Olhando no gráfico. Ó, consigo até deixar apoiado assim, usar as duas mãos. Qual que é a minha posição final? Vamos lá. Eu tenho que ele saiu do 3 e foi andando até o 21 aqui, ó. Minha posição final é 21. Minha posição inicial, 3. Dividido por tempo final. Tempo final eu sempre pego aqui, ó. O associado a esse, ó. Se aqui eu peguei o 21, aqui eu tenho que pegar o 6 como meu tempo final. E o tempo inicial é o 0. Ó, 3 está nessa linha, nesse eixo 0. 21 menos 3 dá 18 dividido
por 6. A minha velocidade, quanto que deu aqui? 18 dividido por 6, 3 metros por segundo. Deu para acompanhar? Eu não sei se eu... 3 metros por segundo. Ah, então minha velocidade é 3? 3. Essa é a minha equação horária. A partir disso eu consigo fazer os outros cálculos lá de... Ah, então se o tempo for, sei lá, 257 segundos, qual vai ser a posição dele? 257 vezes 3, mais 3, eu vou achar o valor daqui. Certo? Gente, esses são conceitos básicos de movimento retilíneo uniforme. Vou tentar jogar essa videoaula pro Blackboard de alguma forma, porque vai ter exercício disso para fazer, trabalho, coisa valendo nota. Sim, começa tudo muito simples, aí depois vai piorando. Mas faz o possível para pegar... Deixa eu arrumar o... Faz o possível para pegar esse conceito de velocidade média e movimento retilíneo uniforme. Isso vai ser base para o resto do ano, certo? Aí quando acabar o corona, a gente faz o possível aí para sanar as dificuldades que vocês têm. Mas vocês podem me procurar no Messenger, WhatsApp. Eu passei meus contatos para vocês. Aí lá no Blackboard eu deixei meu WhatsApp. E pelo Messenger mesmo, vocês podem me procurar para qualquer dúvida, porque vocês vão começar a ter bastante exercício. Agora a gente não sabe ainda quando é o retorno das aulas, então vocês vão ter bastante coisa para fazer por enquanto aí, ok? Forte abraço, vou encerrando a live. Vou começar uma outra live daqui a pouco para tirar dúvidas de exercício só. Ok? Falou, abraço. Saudade, Guilherme. Só, Guilherme, tinha que falar pro pessoal o que vem depois, né? Que só piora, né? Falou, abraço.